Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é Pablo Faria do Certifica PMP e hoje eu estou aqui com um convidado muito ilustre, é o José Finocchi Júnior, o professor José Finocchi Júnior. Ele que é professor, palestrante, coach, ele é criador da metodologia Project Model Canvas e está com uma novidade aí no mercado que é o TACT PM. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia Pablo, tudo bom? Tudo ótimo, muito obrigado aqui por você ceder parte do seu tempo para falar com o nosso pessoal que curte aí as publicações do Certifica PMP. Beleza, excelente. Olha, vamos conversar. É bom você ter essa comunidade aí interessada em gerenciamento de projetos. Eu queria começar a perguntar para você, José, de onde que surgiu a ideia do Project Model Canvas e qual o problema que ele resolve para você? Só para quem não conhece ainda a metodologia. Bom, para falar como surgiu, eu tenho que te contar um pouco de história. Eu ministrei aula de gerenciamento de projetos em empresas, né? E empresas, por exemplo, uma empresa que eu ministrei bastante aula e me ajudou a formalizar a ideia do PM Canvas foi a Natura. Eu fiz, sei lá, muitas turmas, 22, 23 turmas. E eu sentia na empresa a dificuldade prática, né? Quando você dá aula, talvez no MBA, os alunos aceitam mais as coisas. Mas a empresa ela tem uma necessidade de ver coisa prática. Olha, por que você está me ensinando isso? Para que serve? Qual que é a diferença disso e daquilo? As empresas têm uma necessidade, desculpe te cortar, mas as empresas têm uma necessidade de mais resultados do que na parte teórica do PMP. Tem mais de resultado. A empresa questiona mais, olha, por que a gente está escrevendo isso? E por que nós estamos escrevendo isso aqui agora? O que eu faço com isso? Por que isso é prático? Então, essas perguntas eles faziam, né? E eu acabei criando um roteirozinho que explicava o guia PMBOK, né? Que era um roteiro onde a lógica do PMBOK fazia sentido. E eu diria que foi aí que o PM Canvas se formou em termos de lógica. Aquele negócio de você ver o valor primeiro, depois o produto no final. Então, essa lógica ela foi se formando. Agora, existia uma questão da formatação. Mais ou menos há 4 anos atrás, 5 anos atrás, começou a surgir no mercado um pessoal que tinha uma preocupação visual muito grande. Eu diria que essa preocupação visual ela começou com o design thinking, né? Que seria a grande escola, né? Do Tim Brown, de você aprender fazendo, de você fazer um plano fazendo, de você fazer colaborativamente. O design thinking ele é centrado no ser humano, na experiência humana. Então, você fazer um plano de projeto, ele é uma experiência. Ele é uma experiência que tem diferentes cabeças, diferentes perspectivas. São pessoas que pensam coisas diferentes, mas o fato disso aí, pensar diferente, agrega nisso tudo. Existe também a tangibilização, a prototipação, fazer fazendo, com coisas que dá para tocar, post-it, escrever, pôr num único plano visual. Tudo isso é do design thinking. Também começou nessa época, o pessoal falava bastante em neurogestão, que é usar os conceitos da neurociência aplicada à gestão. Um livro que me influenciou bastante foi o do David Rock. Se você for ver quase todos os conceitos do PM Canvas, como ele é formatado, do David Rock, né? De você de você ter uma sequência, a sequência ela tem uma ordem. Então, só continuando um pouco da história, o David Rock, aí teve vários outros influenciadores que são autores dessa época, que é o David Sibit, que é um grande facilitador visual, que o Dan Rowan, que mostra que você tem que fazer perguntas por que, o que, quem, como e quando, 5W2H, de uma forma visual. Mas também teve uma grande influência do Osterwalder. O Osterwalder, ele criou uma terminologia, ele pegou toda essa campanha que estava tendo por todos esses autores e criou uma terminologia. A terminologia de Canvas, a terminologia de colocar em bloquinhos, com ícones, né? Ele criou uma estética.
Então, eu me inspirei muito na estética do Osterwalder. No conteúdo, não pode ser, porque o tema que ele trata é empreendedorismo e tangencia gerenciamento de projeto, mas apenas tangencia, são temas bem diferentes. Como você criar uma empresa é diferente de você criar um projeto. É claro que para você criar uma empresa, você precisa fazer vários projetos, né? Mas são temas bem diferentes. Então, o Osterwalder me inspirou na estética. E daí surgiu o PM Canvas, da influência desses diversos autores, um pouco da minha experiência de ensinar o PMBOK para empresas. Ok, excelente, José. Você poderia explicar rapidamente quais são as colunas do PM Canvas e como funciona mais ou menos a metodologia? Olha, você pode encarar um projeto como se fosse uma cebola. Cada camada da cebola, ela vai mostrando mais da realidade, à medida que você vai aprofundando. Então, eu diria que ele está em colunas, mas também está em camadas, e à medida que você avança essas colunas, você vai aprofundando, né? A primeira coluna, ela diz o porquê, e ela fala da geração de valor. Ela fala que um projeto ele tem que ser feito para a organização quando ele mexe nos drivers de valor, que são aumentar receita, diminuir custo, melhorar a eficiência dos ativos, melhorar a imagem da empresa para quem compra ação, ter uma contribuição social, ter uma contribuição ambiental. Então, coisas que geram efetivamente valor. Ele descreve um movimento, sair de uma situação de menos valor e ir para uma situação de mais valor por meio de um projeto. Isso que é a primeira coluna. E ela tem o coração do projeto. Ela sintetiza num objetivo SMART esse movimento, de sair do ruim e ir para o bom, da dor para o valor. A segunda coluna, ela é importantíssima porque ela descreve o estado final. Todo projeto tem um começo, um meio e um fim. E quando você chega no final, você tem uma situação clara. É um produto que ele é entregue numa determinada condição. As características que esse produto tem e as condições que eles serão entregues, tudo isso é documentado nessa segunda coluna. As características são o requisito e também é documentado o produto específico e a condição que ele é entregue. Se você não vislumbrar esse final, fica difícil de ver. Então tem uma lógica. Olha, nós não fazemos projetos que geram valor. Esse projeto gera valor? Sim. Então agora vamos pensar no estado final do projeto. É a primeira coisa próxima a ser pensada. E a terceira coluna, ela fala da formação de um bando de guerrilheiros. São membros da equipe que se juntaram com um determinado papel para fazer uma guerrilha, que tem começo, meio e fim, e essa guerrilha é chamada projeto. Esses membros da equipe, eles estão inseridos dentro de um contexto maior, dentro da sociedade, dentro de um país, dentro de um ambiente. E também a gente descreve os outros agentes que não trabalham no projeto, mas que terão influência nessa equipe, no trabalho dessa equipe fazendo esse projeto. Então, eu diria que essa é a coluna dos stakeholders, sejam aqueles externos ao projeto, ou seja, não trabalham produzindo deliverable, e aqueles internos ao projeto, chamados de equipe, que produzem deliverables no projeto. Bom, então você viu que tem a cebola vai aprofundando, né? Primeiro você tem que gerar valor, depois você tem que ter uma clara ideia de qual que é o estado final. Tendo essa clara ideia, você consegue formar uma equipe. E aí, nesse ponto, a equipe tem que se preocupar tecnicamente no como fazer acontecer. Isso é tema de preocupação da liderança técnica do projeto, onde eu vou aplicar conhecimentos específicos da construção, ou de farmácia, ou de desenvolvimento de software, ou de publicidade. Então, nessa quarta coluna, a gente diz o roteiro técnico. O grupo de entregas, ele diz o roteiro técnico que eu tenho que passar durante para chegar no final.
Então, essa quarta coluna, a palavra também é durante, né? O que a gente faz até chegar ao final? Qual que é o roteiro, o caminho para a gente chegar até o final? Então, tem os deliverables e tem as condições nas quais esses deliverables são entregues. Tem muito a ver com o como fazer, que é uma coisa de tema técnico. Finalmente, na última coluna, a equipe como um todo vislumbra o futuro, olha o futuro, vê as incertezas que existem nesse futuro, avalia essa incerteza, que também é chamada de risco, e com base nessa avaliação, faz em equipe uma promessa de tempo, que pode considerar pulmões, e faz, considerando as incertezas, também uma proposta de orçamento. Então, descrevendo basicamente é isso. Essa última coluna seria um compromisso que a equipe assumiu de fazer o trabalho. Excelente, José. Eu venho da indústria de óleo e gás e é onde grande parte das empresas tem uma cultura muito forte de gerenciamento de projetos, até pelo tamanho dos projetos e o montante de dinheiro envolvido e quantidade de pessoas. E muitas das vezes você tem empresas da base governamental e muitas coisas envolvidas. Esse tipo de empresa tem uma cultura forte de gerenciamento de projetos, mas também não tem uma grande abertura com a inclusão de novas práticas. Como é que nesse cenário, se você tivesse que dar uma dica aí para quem está tentando implementar o Project Model Canvas nessas organizações, qual seria essa dica? Como é que nesse cenário a gente poderia ter um pouco maior de uma abertura um pouco maior dentro dessas organizações? Antes de eu responder essa pergunta, eu preciso te dizer agora de uma maneira geral o que é o PM Canvas. Ele é uma maneira de você fazer um frame uma moldura do seu problema, do seu projeto. Essa moldura, ela é constituída colaborativamente. Ao invés de você, como gerente de projeto, ficar sentado no seu computador planejando, você chama os stakeholders, o cliente, o patrocinador, usuários, equipe, e você, junto com eles, com as diferentes perspectivas, você começa a fazer um frame, né? Você começa a destrinchar o problema. Você começa a entender a lógica, você parte de uma situação lá no alto, de indefinição, e você vai abaixando, você vai tendo mais definição, você vai pondo mais planejamento. Você faz isso numa sessão colaborativa, onde essas pessoas se sintam donas do projeto. E isso melhora a sua vida, porque você trabalhando na frente do computador não vai resolver o seu problema. Mesmo que você trabalhe na indústria de óleo e gás, onde os projetos são complexos, isso aí é importante você fazer, você engajar os stakeholders e ter essa visão colaborativa. Essa visão, ela não é terminal, né? Ela é inicial. Você pode, depois, se for o caso, também construir mais em cima desse modelo que foi feito. Alternar entre essas técnicas ágeis, colaborativas, que são feitas com múltiplas pessoas, para momentos que são de planejamento individual. Mas é sempre bom envolver as pessoas. Então, seria como canja de galinha. O PM Canvas não vai fazer mal para uma indústria de óleo e gás que usa, por exemplo, o modelo FEL, Front-End Loading, que é bastante detalhado e usa bastante documentação. Ao contrário, ele vai fazer com que os artefatos do FEL sejam produzidos antes e que as pessoas se sintam mais donas do projeto, tenham uma visão geral. O Project Model Canvas, ele é muito, se eu entendi direito, tá? Eu sou muito adepto da metodologia, eu uso aqui nas empresas, então eu tenho um livro aqui como na minha cabeceira. De vez em quando a gente faz algumas promoções aqui e alguns sorteios do livro também, então a audiência que nos segue aqui conhece bastante o livro e conhece bastante o modelo também. Mas ele é voltado, se é que eu entendi bem, para o planejamento. E eu sei que você já soltou no mercado aí uma nova metodologia, vamos chamar assim, que aborda também a parte da execução.
Você poderia falar um pouco sobre o TACT PM e o que ele aborda, qual problema ele resolve, o que ele vem a agregar para o Project Model Canvas? Então, antes de falar do TACT PM específico, que sim, é uma metodologia de gestão da execução, eu gostaria de te falar que, sim, o PM Canvas ele é voltado para o planejamento, então isso quer dizer que você precisa acoplar nele uma metodologia de controle da execução. Você pode acoplar uma metodologia que seja tradicional, por exemplo, a metodologia do PMI, você faz uma WBS que deriva um cronograma integrado a um orçamento, a espinha dorsal é a WBS, você salva um baseline e você vem acompanhando o avanço desse baseline com instrumentos como curva S, como Earned Value, como um Gantt de controle. Isso é um instrumento de gestão. O PM Canvas casa com isso também, porque você vai fazer um bom planejamento, depois você pode fazer uma gestão tradicional. Mas olha, as pessoas estão usando também muito, tendo uma adesão muito grande com quem roda metodologias ágeis, o Scrum e o Kanban, que são metodologias que aceleram a execução dos projetos. Elas não aceleram os projetos porque elas fazem menos documentação. Isso é um mito. Esse mito ele era real, ele até foi fomentado pelos primeiros praticantes, mas o fato é que hoje não é mais verdade. O Scrum e o Kanban eles fazem a documentação que é necessária, nem mais nem menos. Faz o que é preciso para o negócio, tal qual o projeto deve fazer. Então ele não economiza tempo não fazendo documentação. Esses métodos ágeis, que também casam com o PM Canvas, porque eles não têm um instrumento de planejamento legal, então o PM Canvas, por ser rápido, casa muito bem com o Kanban e com o Scrum, você também pode usar. A razão é que esses métodos ágeis, eles aceleram os projetos porque eles implantam um negócio chamado sistema puxado. O sistema puxado, ele foi criado na Toyota. A Toyota falava assim, eu só vou fazer um carro na hora que eu termino, eu só vou fazer um carro na hora que eu vender um carro. Então, o término de uma atividade puxava o começo da próxima. Isso fazia com que não se acumulasse muito trabalho começado não terminado, o chamado work in process. Esse work in process, ele atua como uma areia, como um atrito, diminuindo o prazo dos projetos. Quando você trabalha no sistema puxado, você acelera os projetos. O quanto você acelera? Em torno de 40%, chegando até 80% de aceleração. Sem você colocar mais recursos, sem você mudar a técnica específica que você está fazendo, sem você cortar documentação. Ele simplesmente acelera, porque é uma nova maneira de fazer gestão de fluxo. Pois bem, o que acontece? Essas duas técnicas, o Scrum e o Kanban, eles implementam muito bem esse sistema puxado e funciona. Porém, quando você olha para uma determinada indústria, por exemplo, para a indústria de óleo e gás, como você mencionou, o Kanban e o Scrum, ele não lida bem com essas técnicas, porque na indústria de óleo e gás existe um escopo mais fechado, e também existe o que a gente chama de elementos integrativos, ela tem uma rede complexa. Se você pegar um PERT na indústria de óleo e gás, ele é complexo. Ele não é linear que nem o desenvolvimento de software, análise, design, programação e teste. Ele tem uma rede muito mais complexa. E o Scrum e o Kanban, eles não tratam muito bem esses elementos integrativos e eles também não lidam muito com esse negócio de você fechar o escopo, tempo e custo. O TACT PM ele foi feito para suprir isso, para mesmo num ambiente adverso, ele manter o sistema puxado, fazer com que as pessoas trabalhem no sistema puxado, fazer que tenha a aceleração. Existe um outro ponto importante. Se você pegar um banco, por exemplo, ele queria muito, eu acompanhei vários bancos que queriam muito implantar o Scrum, mas o Scrum ele requer
uma coisa, que as pessoas trabalhem dedicadas em um único projeto. Eu vou repetir. Ele requer que as pessoas trabalhem dedicadas em um único projeto. Num ambiente de banco, isso não é possível, porque as pessoas, os funcionários especialmente, aqueles especialistas num tema, eles têm que se compartilhar entre os múltiplos projetos que tocam aquele tema. Normalmente os recursos são escassos, o conhecimento está centralizado em poucas pessoas e não tem jeito, a pessoa tem que fazer múltiplos projetos ao mesmo tempo. Também o TAC-PM, ele atua muito bem nisso daí, porque ele consegue implantar um sistema puxado, mesmo quando as pessoas não estão trabalhando dedicadas num único projeto, mesmo quando elas estão compartilhando. Basicamente, o que eu tinha para falar é isso daí. O TAC-PM, ele implanta a metodologia ágil, o sistema puxado, em condições adversas. É isso que ele foi feito. Ele é uma metodologia híbrida, que ele une a gestão de processos, a gestão de projetos tradicionais, a gestão de projetos ágil, a gestão de serviços promovida pelo Agile, e finalmente ele consegue unir operações, porque a vida de diversas pessoas se mistura entre operações e projetos, e ele consegue modelar as duas coisas e fazer com que elas se integrem e vivam em harmonia. Se tiver alguém interessado no TAC-PM, qual site, ou qual curso, ou qual treinamento você disponibiliza para que essas pessoas tenham um pouco mais de acesso a essa metodologia? Eu tenho alguns vídeos no YouTube, né? Se você procurar lá no vídeo do YouTube, o projeto é um processo, é um começo para você aprender o TAC-PM. E eu fiz aplicativos também para o pessoal fazer um diagrama de handoff, que é uma das técnicas. Esse aplicativo roda em iPad e está disponível na Apple Store, chama-se TAC-PM, mas você não vai conseguir ir muito longe se você não assistir o vídeo com os conceitos. Então, eu aconselho que você assista o vídeo, o projeto é um processo, e depois você parta para aplicar no seu iPad. Mas o TAC-PM ele é mais complexo que o PM Canvas. Por esse motivo, eu estou soltando as coisas aos poucos, né? Eu tenho um workshop que ele ocorre a cada 2 meses em São Paulo, que é do TAC-PM, onde as pessoas mergulham nesse tema e levam para suas organizações. A gente já está usando em diversas empresas, né? O Laboratório Axê, por exemplo, ele implantou o TAC-PM, o Senai Brasília, o DF, implantou o TAC-PM para inovação e está funcionando interessante também lá. É uma rede, né? Eles formam uma rede. O Senac também está implantando. O Senac São Paulo, a área de tecnologia da informação, também implantou o TAC-PM. Agora a gente está fazendo o TAC-PM em Belo Horizonte, tem uma construtora que está usando o TAC-PM na construção para implantar o Lean Construction, né? Enfim, a gente está com várias iniciativas aí, mas eu acho que seria assistir o vídeo, se você se interessar mesmo, participar num desses workshops. Eu vou deixar aqui em algum lugar dessa página os links aí para o vídeo, para o aplicativo e também para o site do TAC-PM, caso vocês tenham algum interesse aí em fazer esse treinamento e fazer esse workshop com o José Finocchio. José, para finalizar, eu selecionei 2 perguntas de uma enquete que a gente fez com a nossa audiência aqui, para eles perguntarem para você algumas coisas, tá? E se você puder responder. A primeira pergunta é do Cássio Siqueira, de São Paulo, tá? Ele pergunta: como você se tornou gerente de projetos? E como foi a sua primeira experiência na prática? Olha, o meu caso ele é bastante atípico, porque eu comecei como gerente de projeto numa época que não se falava muito em gerenciamento de projetos. Eu trabalhava na área de tecnologia da informação, não era gerente de projeto, e eu fui contratado por uma empresa americana que chegou no Brasil e ela não tinha nada da cultura brasileira, ela era cultura americana. E ela trouxe, isso foi em 1990, ela abriu uma fábrica no Brasil
E a Digital, ela pôs um gerente de projeto, o Bob Moore, que era um cara, um gerente, naquela época, em 1990, ele já era super experiente. Ele fazia project chart, fazia diagrama de organização de projetos, cronogramas. Ele sabia muito bem juntar os stakeholders, gestão de stakeholders. Ele era um cara super experiente. Ele montava as fábricas da Digital. E ele veio para o Brasil e puseram eu como sombra. Olha, você vai fazer, imitar o que o Bob Moore fizer. Bom, o Bob era uma pessoa fantástica, que compartilhava muito conhecimento. Para mim, aquilo lá era assim, grego. Nunca tinha ouvido aqueles termos, nunca sabia o que era patrocinador, stakeholder. Então, todas essas coisas eram bem novas para mim. Também em 1990. E, olha, eu posso dizer que no Brasil não pegou muito. O negócio foi começar a pegar no Brasil lá para 1997. Então, eu trabalhei nessa empresa como gerente de projeto, depois trabalhei numa outra como gerente de projeto. Em 1997, eu fui contratado numa empresa com o cargo de gerente de projeto. E ainda assim, em 97, se falava pouco em gerenciamento de projetos. Essa empresa era a HP, e a HP nos obrigou a fazer o PMP. Ela foi mais ou menos obrigatório. E aí muito da terminologia cristalizou. A gente não me considerava o gerente de projeto até trabalhar na HP, embora trabalhasse com projeto. Mas a dica que eu dou para o nosso ouvinte aí é que para ele arrumar um sombra. A maneira de você ser gerente de projeto é você ser sombra de um gerente de projeto. Outro ponto importante é toda empresa tem um projeto órfão. E se você falar assim, olha, eu vou cuidar desse projeto, eu vou ser o ponto focal desse projeto, nem que se você não dê o nome gerente de projeto, é um belo começo. Às vezes, as empresas, por uma questão de RH, não gostam de dar o título gerente de projeto. É uma bobagem. A pessoa acha assim, ó, se for gerente tem que dar carro, tem que ter isonomia, tem que ter benefício. Então, eles inventam nomes que são eufemismos, né? Coordenador de projeto, ponto focal, líder de projeto. Mas tudo isso é bobagem. O interessante é, talvez você pegar um projeto da sua empresa e falar assim, eu vou ser o dono, e se você puder e tivesse a chance que nem eu tive, de ser sombra de um gerente de projeto, seria bem interessante. Muito obrigado, José. Agora a última pergunta. Se você pudesse dar um conselho para quem está começando agora na área de gerenciamento de projeto, qual seria esse conselho? Olha, tem vários conselhos. Eu posso dar um conselho que eu daria para o meu filho, né? Se você é jovem, faça a certificação CAPM, né? Porque essa certificação ela vai mostrar o seguinte, que você é um jovem interessado. E é uma maneira de você mostrar para as empresas que você está interessado no tema, que você se esforçou e você se certificou. Quando a gente é jovem, a gente não tem muita coisa para pôr no currículo. E quando você tem uma certificação, faz a diferença. É algo para a gente pôr no currículo. A certificação CAPM, ela é boa, porque você não precisa ter tanta experiência. Você vai investir uma graninha aí, mas não é nada que vai deixar ninguém aleijado. Bom, é isso. Tá, José. Muito obrigado pelo seu tempo, por ter cedido esses minutos aí preciosos para a nossa audiência aqui. Eu te agradeço imensamente e vai fazer com certeza a diferença aí para quem está nos ouvindo, tá? Tanto sobre a metodologia do Project Model Canvas, também como algumas coisas do Tact PM que você falou aqui pra gente. Ok, obrigado. Um abração para vocês. Tchau.